Seja bem-vindo à 106ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nessa aula, irei resolver esse exercício que é o seguinte: calcule o limite de seno de 3x menos seno de 2x sobre seno de x quando x tende a zero. Mas, antes de resolver esse exercício, eu vou deixar um recado aqui para você. Se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição desse vídeo. Agora, retornando para o exercício, observe, se eu substituir na variável x o valor ao qual o limite dela está tendendo, que é zero, eu terei seno de 3 vezes 0 menos seno de 2 vezes 0 sobre seno de 0. 3 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Logo eu terei seno de 0 menos seno de 0 sobre seno de 0. Agora, quanto vale o seno de 0? Bom, se vocês se lembrarem das aulas de trigonometria, vocês devem lembrar que o valor do seno de um arco é igual ao valor de y no ponto que o arco se encontra no círculo trigonométrico. Logo, se eu quero saber qual é o seno de 0, basta vir aqui nessa posição onde está o arco de 0 graus e me perguntar qual é o valor de y neste ponto aqui onde se localiza o arco de 0 graus. Bom, neste ponto, y é igual a 0. Logo, o seno de 0 é 0. Portanto, eu tenho 0 menos 0 sobre 0. Isso dá 0 sobre 0. Logo, esse exercício é indeterminado. Esse limite é indeterminado. Portanto, para resolver esse exercício, eu vou ter que sair dessa indeterminação. E o primeiro passo para sair da indeterminação vai ser reescrever esse limite. Eu vou escrever da seguinte forma. Limite de 1 vezes seno de 3x menos seno de 2x sobre 1 vezes seno de x. Depois, eu vou substituir esse 1 por um quociente que é igual a 1, que é o quê? X sobre x. Então, terei limite de x sobre x vezes seno de 3x menos seno de 2x sobre x vezes seno de x. Posteriormente, vou aplicar a distributiva e ficarei com limite de x vezes seno de 3x menos seno de 2x sobre x vezes seno de x sobre x. Observe, eu distribuí apenas aqui o denominador dessa fração, que é x sobre x. O numerador eu mantive aqui, destacado. Por quê? Simples. Porque se eu tenho aqui um valor x no numerador e um valor x no denominador, eu vou poder fazer o quê? Dividir um pelo outro. X dividido por x, 1. 1 vezes seno de 3x menos seno de 2x sobre x dá seno de 3x menos seno de 2x sobre x. Aí você pode se perguntar, mas como assim? Simples, ó. Observe. Se x fosse igual a 2, eu teria o quê? 2 aqui multiplicando o valor que eu tenho aqui, ó. Seno de 3x menos seno de 2x sobre x. E teria 2 aqui também multiplicando. Então, poderia dividir esse 2 aqui com esse 2. Daria 1, multiplicaria aqui no numerador. Obteria essa configuração. Cheguei aqui, próxima etapa. Vou aplicar essa propriedade operatória de limites, que é o seguinte. O limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites dessas funções, desde que o limite do divisor seja diferente de zero. Logo, limite de seno de 3x menos seno de 2x sobre seno de x sobre x quando x tende a zero vai ser igual ao limite de seno de 3x menos seno de 2x sobre x quando x tende a zero sobre o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. Agora, observe. O limite que se encontra aqui no denominador dessa fração está praticamente resolvido. Eu só tenho agora que me preocupar com o limite que se encontra aqui no numerador dessa fração. Então, qual vai ser o próximo passo? Simples. Irei aqui separar os componentes do limite que se encontra no numerador. Observe, no numerador eu tenho uma diferença dentro de uma fração. Isso quer dizer o quê? Se eu for separar os termos, que o que eu tenho aqui, seno de 3x menos seno de 2x sobre x, vai ser igual ao quê? A seno de 3x sobre x menos seno de 2x sobre x. Por quê? Vocês devem se lembrar que quando nós temos uma operação de soma ou de subtração com frações, quando o denominador é igual, o que se faz? Se preserva o denominador da fração e subtrai ou se soma os numeradores. E é justamente o que está acontecendo aqui nessa configuração. Se preservou o denominador e está se subtraindo os numeradores. Então, estou simplesmente retornando a uma configuração primitiva do que eu tenho aqui. Próxima etapa vai ser a seguinte.
eu vou aplicar essa outra propriedade operatória de limites, que diz o seguinte: o limite de uma diferença é igual à diferença dos limites dos termos. Logo, o limite de 103x sobre x menos 102x sobre x vai ser igual a limite de 103x sobre x quando x tende a zero, menos o limite de 102x sobre x quando x tende a zero. Portanto, ó, limite de 103x sobre x menos 102x sobre x quando x tende a zero vai ser igual a esses dois limites tendendo com a variável x, né, tendendo a zero, nessa diferença agora, ó, que é uma diferença entre esses limites, e não é a diferença entre os termos. Próxima etapa vai ser a seguinte: cheguei nesse ponto, vou me focar agora em resolver esses dois limites aqui, em transformá-los em algo semelhante ao que eu tenho aqui, ó, no limite do denominador dessa fração, né, que não deixa de ser aqui uma fração composta, né, por esses limites. Esse limite aqui no denominador e esses dois limites no numerador. Bom, primeiro passo. Não, primeiro não, né? Aqui já foi o primeiro passo há bastante tempo. Próximo passo. Eu vou reescrever cada um desses limites na forma de um produto, multiplicando eles por 1. Agora, por que isso? Simples, ó. Porque eu vou aqui reescrever, só que eu tenho que reescrever de uma forma que é igual. Por quê? Ó? 1 vezes 103x sobre x é igual ao quê? 103x sobre x. Então eu vou reescrever, mas tem que ser de uma forma que é igual, que é semelhante. Agora, próxima etapa. Vou substituir esse 1 por uma fração que é igual a 1, que é o quê? 3 sobre 3, ou 3 terços. E esse 1 aqui, ó, vou substituir por uma fração que também é igual a 1, só que no caso é 2 meios, ou 2 sobre 2. Depois vou aplicar a distributiva, logo eu terei limite de 3 vezes sin de 3x sobre 3x, quando x tende a zero, menos o limite de 2 vezes sin de 2x sobre 2x, quando x tende a zero. Prosseguindo, vou destacar aqui, ó, esse 3, que está multiplicando sin de 3x, e esse 2, que está multiplicando sin de 2x. Em seguida, vou fazer o quê? Vou aplicar essa propriedade operatória de limites, que diz que o limite do produto de uma constante por uma função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. Logo, eu terei que limite de 3 vezes sin de 3x sobre 3x quando x tende a zero vai ser igual a 3 vezes o limite de sin de 3x sobre 3x quando x tende a zero. E o limite de 2 vezes sin de 2x sobre 2x quando x tende a zero vai ser igual a 2 vezes o limite de sin de 2x sobre 2x quando x tende a zero. Lembrando, ó, que eu tenho aqui uma diferença entre esses dois limites, então eu trago aqui esse sinal dessa diferença e mantenho. Próxima etapa vai ser o quê? Aplicar a propriedade da mudança de variável. Aplicando a propriedade aqui para o primeiro limite, eu vou estabelecer o quê? Essa igualdade, ó, u igual a 3x. Observe que você pode usar qualquer letra que você quiser. No caso aqui eu vou usar u igual a 3x. Depois eu vou descobrir para onde o limite da nova variável, que é u, vai tender quando x tender a zero. Bom, o limite de u quando x tende a zero vai ser igual ao limite de 3x quando x tende a zero. Isso vai ser igual a 3 vezes zero. Isso dá zero. Logo, descobrir para onde o limite de u vai quando o limite da variável x tende a zero, ou seja, qual é o valor de limite de u quando x tende a zero? É zero. Logo, eu vou poder realizar a mudança de variável. E eu vou ter o quê? Que 3 vezes limite de 103x sobre 3x quando x tende a zero vai ser igual a 3 vezes limite de seno de u sobre u quando u tende a zero. Observe, eu disse aqui ó, que u era igual a 3x. Então, onde tem 3x, substituir por u. Aqui, ó, por que u tende a zero? Porque, novamente, ó, é para onde o limite de u, é o valor do limite de u, quando x tende a zero. Então, aqui, ó, vem esse zero aqui, que é dessa parte aqui. Ó. Agora, prosseguindo, vou chamar 2x de s. Por quê? Porque eu também vou aplicar a propriedade da mudança de variável nesse limite aqui. Então, S é igual a 2x agora. Qual vai ser o limite de S quando x tende a zero? Vai ser igual ao limite de 2x quando x tende a zero. Isso vai ser igual a 2 vezes 0. Isso é igual a 0. Descobrir qual é o valor do limite de S quando x tende a zero. Vem aqui e realiza a mudança de variável. Logo, eu tenho o quê? 2 vezes limite de seno de 2x sobre 2x quando x tende a zero vai ser igual a 2 vezes limite de seno de S sobre S quando S tende a zero. Próxima etapa vai ser o quê? Ó? Realizar as mudanças. Realizei a mudança. Ó. Isso que eu tenho aqui, ó, essa diferença, vai ficar nessa configuração. Cheguei nessa configuração, vou fazer aqui a substituição na minha fração. Então, tem agora aqui, limite de seno de 3x sobre x quando x tende a zero ficou igual a quê? 3 vezes o limite de seno de u sobre u quando tende a zero.
Limite de seno de 2x sobre x quando x tende a zero, agora ficou o quê? 2 vezes o limite de seno de s sobre s quando s tende a zero. E isso sobre o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. Agora que eu estabeleci essa configuração, basta lembrar do limite trigonométrico fundamental que afirma o quê? Que o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. E observe, eu tenho essa mesma configuração aqui no limite de seno de s sobre s quando s tende a zero, e aqui também no limite de seno de u sobre u quando u tende a zero. Portanto, a única coisa que muda aqui é a letra da variável. Logo, esses valores são iguais ao quê? A 1 também. Então, eu tenho o quê? 3 vezes o limite de seno de u sobre u quando u tende a zero vai ser igual a 3 vezes 1. 2 vezes o limite de seno de s sobre s quando s tende a zero vai ser igual a quê? A 2 vezes 1. Então, eu tenho 3 vezes 1 menos 2 vezes 1. E limite de seno de x sobre x quando x tende a zero igual a 1. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2 vai dar quanto? Vai dar 1. 1 sobre 1, 1. Então, esse aqui ó, é o resultado final desse exercício. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.